Grande Zu. Há quanto tempo você não anda de Brasília? Bom, então eu vou te contar. Eu moro aqui, ô Daniel, há 48 anos e meio, né? Eu fiz 50 agora e moro há 48 anos e meio. E o Distrito Federal é cabeça, tronco e rodas, né? Aqui é um jargão nosso aí. E eu comecei a dirigir muito tarde. Eu fiz faculdade de ônibus, né? Eu fazia faculdade de ônibus. Entrei cedo, antes dos 18, já entrei na faculdade, estudava à noite e trabalhava de dia. Aí eu usava transporte de vizinhança, o famoso Zebrinha, né? Meus pais moram no mesmo lugar até hoje, desde que chegaram aqui no Distrito Federal no final dos anos 60, lá no 214 Sul. Então, eu demorei para dirigir, tirar carteira, enfim, depois dos 21 anos, E o papai falou, pai não tem condições de dar carro, então você trabalha e compra o seu. E aí, rapaz, eu comprei uma Brasília. Primeiro carro? Comprei uma Brasília e vou te falar, fiquei um mês com ela. Vou te falar por quê, era tanto o problema, eu comprei mal. O problema é isso, a Brasília é um excelente carro, Fusca também, né? Mas eu comprei errado, comprei mal. Comprei na emoção. Afobado, comprei na emoção. E aí me dava tanto problema. E aí acabou que eu vendi e logo depois eu comprei um Santana. Você começou a falar, sua relação com o Brasil, você chegou com 2 anos, é isso? Cheguei com 1 ano e pouco. Meu pai veio transferido do Rio de Janeiro, né? Servidor público, concursado do Ministério da Agricultura, professor Aldo Rosso. Veio para cá, meu irmão mais velho, já tinha 3 anos, eu tinha 1 ano e pouquinho. E nós viemos para Brasília e aqui eu vivo, né? Já morei fora em razão de algumas atividades profissionais que eu tive em várias montadoras de veículos, inclusive. Enfim, então aqui eu estudei em escola pública, em escola particular, me formei, casei, tive meus filhos. Então minha vida toda aqui no Distrito Federal, né? Dessa Brasília, você chegou em que ano? Cheguei em 69, meados de 69. 69. O que você sente falta dos anos 70, da infância aqui em Brasília, que hoje você pensa assim, poxa, podia ser assim de novo? Bom, eram poucos habitantes, né? A população era muito pequena, né, Zu? Era muito pequena, então eu sinto muita falta, na verdade, eu sinto muita saudade dos programas que o pai e a mãe faziam com a gente no domingo. A gente saía de manhã, ia para o Congresso Nacional jogar milho ou pão para os cisnes que tinha lá, no laguinho, para os patos. Eu e meu irmão, a gente pegava papelão e ficava escorregando, que a gente chamava esquibunda, né? Na rampinha do Congresso, aquele que tem até hoje, aquele gramadão, né? Depois o papai saía de lá, a gente ia almoçar na churrascaria do Júlio, hoje é PTG, mas não era duplicada, né? Era só ida e volta. E era longe? Longe toda a vida, e meu pai é agrônomo, então ele tinha vários amigos que tinham chácaras na Vicente Pires. Chácara mesmo? Uhum. Ou plantava hortaliça e tal, a gente achava isso o máximo. Aí à tarde a gente ia para a torre de televisão, umas 4 e pouco, 5 horas, eu ia soltar aqueles pipa e aqueles aviões de isopor. Minha mãe adorava ali as comidas que tinha ali na feira da torre. Aí a gente esperava, o pai esperava e a mãe esperava anoitecer, tinha fonte luminosa. E depois música, fonte luminosa, muito legal. E aí à noite a gente terminava na missa da Nossa Senhora de Fátima. E aí a gente ia para casa. Eu voltei a andar de bicicleta alguns anos atrás. É muito perigoso, né? Hoje andar de bicicleta nas ruas. Mais perigoso por causa de trânsito? Trânsito, principalmente ônibus, né? É muito perigoso. Então hoje você tem, imagina nos anos 70, início dos 80, Daniel, eram poucos automóveis nas ruas. Hoje você tem quase 2 milhões de automóveis para 3 milhões de habitantes. Então a relação habitante por veículo é muito forte no DF. Então você vê onde a gente olha, você tem congestionamento, você não tem lugar para estacionar. Enfim, tenho saudade também nos anos 80. Eu sempre fui do rock and roll, sabe? E Brasília teve uma geração nos anos 80 muito forte de rock.
Eu comprei meu primeiro instrumento na Discodil, né, no Conjunto Nacional. Era um baixo chamado Rei. Rei. Era um baixo assim que para sair som, eu vou falar para você, viu? Demorou. Então eu tenho saudade dessa época também. Você falou da questão, já vamos entrar aqui na parte das propostas. Você falou do trânsito, né? Que a relação automóvel-habitante é muito alta aqui no DF. Como fazer para isso mudar? Assim, é interessantíssimo, sabe, Daniel? Você vê, tem pessoas que moram, por exemplo, essas estações, por exemplo, do plano piloto de metrô. Tem pessoas que moram nessas quadras e vão para o Conjunto Nacional, não vão de metrô. Não tem um hábito. Hoje o metrô é utilizado pelas pessoas que trabalham, né? Principalmente na região de Samambaia, Taguatinga, Ceilândia, Águas Claras, Guará, né? Então a gente precisa reduzir o transporte individual e aumentar a qualidade do transporte coletivo. Então isso é o primeiro aspecto fundamental. Ó, nós estamos passando numa entrequadra clássica, padrão do plano piloto. Veja que não tem estacionamento. Então pode olhar, né? Talvez os que tenham são uma vaga de idosos e tal, mas é tudo lotado e aí o cliente vem e não consegue estacionar e é uma confusão. Então até porque ainda está cedo, mas então você precisa estimular o transporte coletivo. Então não tem jeito. Aonde não tem o BRT, que é aquele veículo leve sobre pneus que vem lá de Santa Maria e Gama, que foi um importante transporte que foi implantado, isso você tem que implantar para outras cidades, principalmente para o eixo norte, Sobradinho, Planaltina, que não tem. Você tem áreas de estrangulamentos na cidade, PNB, Núcleo Bandeirante, PTG e estrutural, que é necessário, Daniel, fazer uma nova via que sai lá de Samambaia. Você lembra que tem uma linha de transmissão de energia elétrica de alta ali naquela região? Você enterra aquela linha. Obrigado. Aí você tem aquela linha de transmissão que você tem que enterrar e ali você faz uma estrada, Daniel, de 6, 7 rolamentos em cada lado, você desafoga. Você precisa alargar várias vias. A da EPNB, por exemplo. Você tem ali um estrangulamento. Você alarga uma via, dedica um ônibus ali e você libera. Então, você precisa fazer uma série de ações que estimulem o transporte coletivo, a agilidade dele. Mas nesse caso, alargar a via não está estimulando o transporte individual? Não, alargar para o ônibus, para ser só para ele. Vias exclusivas, faixas exclusivas. Exclusivas para o ônibus, só que ônibus de boa qualidade. Né? Nós temos no Distrito Federal alguns poucos ônibus de boa qualidade e outros muito antigos, muito velhos que a população sofre ali dentro. Então, o metrô. Quando o governador Roriz, Daniel, lá atrás, falou que ia fazer, foi muito criticado. Não vai dar conta, para que metrô, etc. Hoje a cidade não vive sem metrô. Então você pode expandir o metrô? Pode e deve. Aonde a gente consegue expandir o metrô? Estação em Samambaia, estação em Ceilândia, estação Praça Norte. Uma questão que parece que é insolúvel aqui no DF, que é a questão das regularizações. Condomínio, Vicente Pires inteira, sim, supostamente é irregular. Sim. Porém, as cidades já existem. Você não pode simplesmente tchau. Tchau. E aí? Bom, essa questão da moradia no Distrito Federal, principalmente para a classe média, ela começou em 1990. Né? O governo não ofertava condições de imóveis, e aí os condomínios horizontais foram sendo criados, primeiro na região do ESAF, junto com Vicente Pires. Não, vai lembrar que teve as grilagens também. É isso que eu falo. Eu vou te falar o meu pensamento. Hoje, com meus 50 anos de idade, 48 de Brasília. Daniel, nós precisamos fazer uma linha de corte. O que está hoje é regularizar. Né? Tem um mutirão de regularização. Condomínios horizontais, tem cidades que não são regularizadas, a cidade toda. Então, por exemplo, não só o morador daquela casa, mas o empresário não consegue tirar uma licença, uma BITS, nada. A cidade não é regularizada. Então, você precisa fazer um mutirão de regularização, mais um corte. O que está hoje construído tem que ser preservado, regularizado, precisa ter um diálogo com o Ministério Público, com o Judiciário, com os órgãos do governo federal, porque muitas áreas são federais, com os órgãos do governo de Brasília, do DF. E aí é o seguinte, o
que tá, e vamos regularizar. O grileiro que agir a partir de agora é prisão, lei, né? E ele não pode enganar a população. Mas o que está, a gente precisa regularizar a cidade. Isso vale para o comércio. O que eu tenho mais andado aqui, Daniel, é o seguinte: vários comerciantes, os pequenos principalmente, eles precisam expandir fisicamente a sua empresa. Então ele faz ali um puxadinho de 2 metros por 3, e vem lá a fiscalização e já quer derrubar, etc. Gente, ali poderia ser, se não fosse aquela empresa, aquele comércio seria um ponto de droga, de entulho, de lixo. Regulariza, né, e vai cobrar uma pequenininha taxa, e o empresário quer pagar, só que ele não quer ficar sob o risco de todo dia ter lá uma derrubada. Mas, por exemplo, e o trabalho da AGFIS? Vou acabar com ela. E vou te dizer por quê. Vários fiscais hoje são meus amigos de infância. Cresceram comigo, estudaram comigo, são fiscais. Então eu sei da seriedade deles. Mas a AGFIS foi criada, imagino eu, de boa fé, lá atrás, anos atrás. Mas se tornou um órgão político. Um órgão de fiscalização truculento em algumas vezes, onde a direção age com truculência. O fiscal de postura, ele mantém a ordem, ele mantém a regra da cidade, tem que ser assim. Só que é o diálogo, isso existe no mundo inteiro. Você veja o seguinte, o distrito Brasília é tombada, Paris na França é tombada, Roma tem 2000 anos, né? Veja como se comporta a fiscalização. Eles trabalham para o empreendedor, seja ele pequenininho ou individual, pequeno, médio, ele ter um convívio com a cidade harmônico. Não é um convívio de pressão, um convívio de risco, um convívio de medo. Ninguém consegue. Tem vários moradores de condomínios, ô Daniel, que eles na hora de dormir, eles dormem angustiados, não sabem se outro dia vão derrubar a casa deles. E já houveram derrubadas nesses últimos tempos de residências, onde o governo dizia que não era local passivo de regularização e agora ele está tentando regularizar. É isso que eu estou dizendo. A gente precisa ter sempre o bom senso, cumprir a lei, isso é fato. No meu governo vai ter a Secretaria de Fiscalização, como sempre teve, com os fiscais, regionalizada. Cada fiscal sabe o que cada cidade precisa, o perfil da economia, o perfil da sociedade daquela cidade, e agir de acordo com a lei, mas de acordo com os interesses daquela cidade. Abrindo um parêntese só, a gente estava parado num sinal, uma moça chamou a sua atenção. É comum isso? Porque é o seguinte, é uma corrida eleitoral difícil, né? Graças a Deus, você é abordado na rua com carinho, vamos dizer, né? Com esperança. Mas é uma luta difícil, uma eleição que tem 11 candidaturas. O Distrito Federal sempre teve 4, 5 candidatos. Agora você tem 11 candidaturas, inclusive de grupos políticos que sempre estiveram juntos. Você falou várias vezes no desemprego. Nossa. No DF. E aí? Muito grave, Daniel, muito grave. São 350 mil mães e pais e jovens desempregados. Você tem hoje uma região do entorno muito grande e que 200 mil pessoas que moram em município de Goiás dormem lá e acordam no DF para trabalhar, 200 mil. Então a gente tem que desenvolver o Distrito Federal em 3 eixos. O primeiro, fortalecimento das micro e pequenas empresas, do comerciante, do empreendedor, através das linhas de crédito dos bancos oficiais. Nós temos um, que é o BRB, que precisa ajudar o servidor como faz, mas precisa ter o olhar do desenvolvimento da cidade. Hoje não tem. Segundo eixo, quanto mais renda tiver o servidor, o serviço público, mais o comerciante vende, mais o comerciante emprega. E esse achatamento de renda está ajudando todos os dias esse índice de desemprego. Ou seja, aumentar o salário do servidor. Recuperar renda, porque ele perdeu muito ao longo desses anos, tanto federal quanto distrital. Ele perdeu a nossa mola econômica principal, o Zuco, é o serviço público e também o setor privado, que precisa estar forte. Mas se um dos dois estiver fraco, o Distrito Federal não aguenta. Mas de onde vem o dinheiro? Não, você precisa primeiro criar um ambiente. Várias empresas não vêm para o DF porque dizem que hoje é o local mais burocratizado do Brasil. E é verdade. Uma licença de uma empresa demora 2 anos. Isso não tem lógica, isso não custa nada. 0, não custa nada. 2, você tem... Todo mundo paga IPTU.
Você na sua cidade você paga IPTU, eu na minha pago IPTU, só que o IPTU que você paga, Daniel, não fica na sua cidade. Moradora lá de Santa Maria, ela paga o IPTUzinho dela todo ano. Você acha que aquele dinheiro fica lá? Não, vem para o Caixa Central do Plano e é distribuído de acordo com o programa de trabalho que o governador coloca. Nós vamos colocar que o IPTU pago na cidade, depois das vinculações de educação e saúde constitucional que existe, uma parcela desse IPTU vai ficar na cidade. Para o quê? Para a cidade decidir. Bom, hoje eles não têm nada. Para a cidade decidir aonde colocar esse IPTU. É numa obra física? É numa ação social? É na cultura? É no esporte? A cidade decidir, quando você fala, é via administrador ou via conselho? O conselho da comunidade, a administração executa. Mas o conselho da comunidade vai ter que decidir. Porque o administrador não é dono da verdade. O senhor teve a oportunidade de ser governador por 10 meses? Um pouco mais de 8, quase 9. Quase 9 meses. E como quem está na vidraça sempre apanha, beleza. Teve à época uma denúncia de propina no Estádio Nacional. Teve também depois uma propina de que o senhor tinha pedido 12 milhões. Boa, obrigado por fazer essa pergunta. Veja bem, eu entrei em 2000... 12 milhões é uma ótima propina. Não, primeiro isso é um absurdo, né? Isso aí é a maior mentira deslavada da história do Distrito Federal. Mas vamos lá. Eu entrei em 2010, o estádio a licitação do estádio já estava no Tribunal de Contas. Já estava lá. E Brasília estava atrasada, todos os jornais, telejornais, Brasília está atrasada, vai deixar de ser cidade-sede e tal. Pressão da sociedade, da opinião pública. Eu entrei ali, o bonde andando. E aí foi feita a licitação, 690 e poucos milhões, hoje em dia 150 milhões de dólares, né? E aí um governo que estava descarrilhado o trem, não tinha médico, não tinha medicamento em hospital, as obras paradas. Não tinha governador, não tinha vice-governador. Não tinha nada, né? Então eu tinha que entrar ali naquela confusão e resolvemos boa parte da cidade e entregamos um DF melhor. Então são 15 anos de vida pública? Desde 2003. 15 anos. 15 anos, fazendo 15 anos. Nesses 15 anos. Mas aí eu tive, de 2010 a 14, eu não estava, né? Mas entrou há 15 anos. Você se considera pronto, preparado para dirigir Brasília? Olha, eu já fui diretor das maiores empresas do mundo, multinacionais. Já fui governador no momento mais difícil da história. Gosto de estudar sobre a cidade, Daniel. Gosto de andar na cidade. Eu quero que você me diga um local, que eu vou te falar qual é o problema do local. Eu gosto disso. Acho que o servidor público é o melhor assessor que um governador pode ter. É o que conhece profundamente a cidade. É o governador, Daniel, que dita o ritmo do governo, a forma do governo, né? A dinâmica do governo. É o governador. Você acabou que não respondeu. Está preparado para dirigir? Estou preparado, claro. Com a graça de Deus. Estudando, preparado, tranquilo. Já que você disse que está preparado para dirigir Brasília... Tá de sacanagem. Passa para cá. Vamos dirigir Brasília. Não, melhor ficar aqui. Meu amigo... Vai deixar a Brasília morrer. Não, peraí, não vou deixar a Brasília morrer. Caramba! Então, você vê o tanto de ciclista essa hora, né, Daniel? Não sei se você percebeu, mas o ônibus ali quase teve um problema com esse ciclista que está ali. Porém, muita gente acaba que vê essa questão do esporte e da cultura como uma não prioridade. É um erro. É um erro. Você vê as vilas olímpicas foram construídas, não funcionam. As quadras de esportes das cidades, nos bairros, né, estão deterioradas. Museu de arte fechado. E o Teatro Nacional fechado. Uma das maiores emoções da minha vida, Daniel, eu garoto ainda, acho que eu não tinha 20 ainda. Pô, fui tocar no Teatro Nacional, meu amigo. Eu não sabia se eu tocava ou se eu chorava de emoção. Então, assim, o teatro não funciona. O Teatro Nacional da capital do Brasil, 8ª economia do mundo, não funciona. E por quê? Porque é o seguinte, por que não foi atrás de recursos federais para fazer
a reforma necessária. Recurso privado, parceria privada, não seria uma solução? Não só para o teatro, mas aí parque da cidade, Seria. hospitais. Seria. O Teatro Nacional tem um pouco de uma diferença, um pouco assim, das outras cidades, porque ele é um monumento do Oscar Niemeyer, público maravilhoso, uma joia, né? Uma joia. E a gente, Daniel, colocar para o setor privado o Teatro Nacional, eu acho que a gente vai dizer que nós somos incompetentes. Eu vejo o seguinte, o governo federal banca tantas atividades culturais no Brasil todo, reforma de teatros, mas não fez para Brasília, não fez para o DF. Essa é uma ação do governador. A bancada de deputados e senadores pode ajudar, claro que pode, mas é uma ação do chefe do executivo, né? Você dizer o seguinte, gente, ó, vamos plano A, reforma com recursos do DF. Temos? Não. Plano B, do recurso do DF e junto com recursos federais. Temos? Sim, fazemos. Mas tem que fazer. Muitos consideram a possibilidade da militarização de algumas escolas, a exemplo do estado de Goiás, que tem sucesso. Anápolis, 01. A melhor escola militar do Brasil é de Anápolis. É incrível, né? Melhor escola pública. É pública. Pública. Eu gosto, viu, Daniel? Eu não acho essa ideia ruim, não. Nós já temos colégios militares. Nós temos colégio militar federal, que é o colégio militar do Exército, e o colégio militar local, que é do Bombeiro. E da Polícia Militar. E da Polícia. São bons colégios. Tanto é que no IDEB eles... Não vou agora nem te falar IDEB, porque o Goiás ficou em primeiro lugar e a gente um dos últimos. Um dos últimos lugares. Só que Goiás tem menos recursos que o DF. Veja que não é questão de recurso, Daniel. Não é questão de recurso. É questão de foco, de determinação, né? Militarizar escolas, pô, se for pro bem pro jovem, qual é o problema? Essa ideia, o mesmo vale também, por exemplo, para a segurança pública nas cidades? A população mora nas cidades, né? Então você tem no Distrito Federal a concentração de roubos, de crimes. O crime é muito vinculado, Daniel, totalmente vinculado à droga. Muito dos homicídios, muito do crime no Brasil e no DF vinculado ao tráfico de droga. Muito. Briga de gangue, tráfico de droga e tal. Isso a nossa polícia sabe de cor e salteado aonde são as áreas mais críticas, né? No Distrito Federal. É claro que existem furtos e muitos furtos na região central, etc. Até os índices são... O atual governo vai conseguir chegar à marca de 1 milhão de crimes. 1 milhão de crimes em 4 anos. É um recorde, né? O homicídio está sendo reduzido, tá. Só que outros crimes estão aumentando 4, 5 vezes, 6 vezes. Então você descentralizar as operações de governo no DF, na minha opinião, passou a ser uma lei obrigatória, sem a qual a gente não vai conseguir vencer. A segurança pública no Distrito Federal você tem, sempre tivemos os excelentes policiais militares, civis, corpos de bombeiros, etc. Só que a população já foi, quando Brasília tinha 2 milhões de habitantes, hoje tem 3. Tinha muito mais efetivo militar e civil do que hoje. Não tem lógica o que está acontecendo. E nós temos um fundo constitucional, Daniel, que foi criado na Constituição brasileira para bancar, para custear segurança, saúde e educação da capital da República. Eu vejo assim, muita coisa para fazer que não exige recurso, exige mudança. E é possível aplicar já? Já deveria estar sendo aplicada. Tem uma última pergunta que eu, de propósito, deixei para o final, certo, porque eu acredito que é a mais importante e vai decidir, talvez decidir a eleição, essa resposta. Foi pedido pelos nossos seguidores, essa pergunta, que eu abri para pergunta lá na página do Meio Brasília, no Instagram. Qual a sua série e sua banda favorita? Posso começar pela banda? Pode. Tá, eu sou do rock and roll, né? No Brasil, eu gosto de 2. Almar, A-L-M-A-H. Marcelo Barbosa. Marcelo Barbosa e o Angra, o último disco do Marcelo Angra. Barbosa. Top, brasiliense, Marcelo Barbosa. Animal, virtuoso. Para você ter uma ideia, tem várias séries famosas aí que os políticos veem que eu nunca vi. House of Cards. Nunca vi nenhuma. Mas eu gostei, por exemplo, aquela da Espanha agora. Da Casa de Papel.
Muito obrigado, Rosso. Obrigado, cara. Se vencer, volta aqui. Pô, na hora.